mas nos trouxe a sua paz. Materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável que nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más intenções e marcha alegremente. Vamos todos sentar confortavelmente, apaziguar o nosso coração, trazer para nós a figura dos nossos mestres, do nosso Jesus e principalmente dos nossos amigos, da nossa família,
que a gente possa, nesse momento, pela luz do nosso amigo Jesus, e possa levar essa luz até a nossa casa, até aqueles que estão precisando nesse momento, que estão doentes, que estão em sofrimento, e poder levar um pouquinho de amor, de paz para os seus corações. E que nós, nessa manhã de hoje, tenhamos o discernimento para compreender os ensinamentos de Jesus, que Ele possa nos falar alto ao coração, que nós possamos sair daqui hoje em paz, com muito amor, que assim seja. Bom, eu acho que é um grande desafio para a gente, né? Falar sobre mágoa, essa coisa que a gente não conhece, né? Nenhum de nós tem esse problema, normalmente é uma questão que afeta o outro a partir das nossas ações, né? E aí o outro se melindra, o outro fica magoado, mas a gente nunca tem a intenção, né, de magoar. É interessante também pensar, e assim, eu acho que para mim já é um modus operandi, né, quando eu recebo esses convites. Eu acho que nós, cognitivamente, todos nós já sabemos que mágoa é ruim, que mágoa não faz bem, que mágoa machuca, que cansa, que a gente deve tirar, que a gente não deve se magoar. E aí eu fico sempre me questionando o seguinte, tá, isto posto, o que é que eu faço diante desse cenário? Né? Como é que eu construo esse caminho, né, de transformação desse sentimento? Como é que eu mapeio essas emoções que me levam até esse sentimento e atuo na construção de novos automatismos que me possibilitem estar numa situação de maior bem-estar? E aí quando eu recebo a sinopse e eu vejo assim, né, eu não me lembro exatamente as palavras, mas trabalhar a dimensão das energias negativas, né, que a mágoa traz, e aí eu com todo o meu olhar, né, mais cientificista, mais técnico, eu digo assim, mas espera aí, não tem energia positiva e negativa, né? Da onde é que sai essa figura que nós usamos com tanta frequência, né? Porque efetivamente há um conceito por trás dessa fala. E aí eu me dei conta do seguinte, talvez seja mais importante, nesse processo de desconstrução da mágoa, né, nós começarmos a trabalhar pelo cognitivo, mas tocarmos as fibras dos nossos sentimentos e fazermos esse caminho de desconstrução. E aí, invariavelmente, eu volto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, sobre a lei do amor, a passagem de Lázaro, que um dia, até o final dessa encarnação, eu ainda vou decorar, né, literalmente, tanto que eu uso. Mas é vital que nós sempre recordemos o nosso processo natural de caminhada. No nosso início, nós só temos instintos, respostas automáticas, primórdios de uma inteligência. Quanto mais avançado e corrompido, temos sensações. Ou seja, à medida que descobrimos a nossa individualidade, à medida que nos percebemos enquanto seres únicos e corrompidos no sentido de que nos perdemos neste propósito único que a lei nos oferece, que é o cunho moral, nós começamos a buscar plenamente as sensações e começamos a negar esse prumo que os instintos nos respondem. Estamos recebendo a possibilidade de livre-arbítrio. À medida em que caminhamos, nós nos instruímos e nos depuramos. E aí temos sentimentos. Instrução fala exatamente pela perspectiva da cognição. À medida que interagimos nessa busca das sensações, à medida que nos mobilizamos para construir mais sensações, nós vamos descobrindo regras de funcionamento do universo, do mundo, vamos nos instruindo.
e nos depuramos, ou seja, começamos a entender que muitas das nossas dificuldades e sofrimentos são oriundas das nossas próprias escolhas. Eu arriscaria dizer que a maioria absoluta das nossas dificuldades são sempre oriundas das nossas escolhas. Porque sejam elas escolhas conscientes ou inconscientes, porque nós ainda não sabemos discernir, mas são essas escolhas que nos levam a cenários de dores. Então, à medida que nós vamos nos depurando, é porque nós estamos escolhendo o que realmente importa para o espírito. E o que realmente importa para o espírito são as dimensões morais. Então nos depuramos nesse sentido de que vamos nos liberando dessa matéria que nós buscamos intensamente agregar para nós e que serviu em algum momento para constituir a nossa individualidade e que serve hoje como uma provocação para o nosso desenvolvimento. E a excelsitude desses sentimentos, né, a plenitude desses sentimentos é o amor. Aí nos diz Lázaro, não este amor comum, né, mas sim, né, esse sentimento que reúne, que condensa em seu ardente foco todas as almas, né, numa dimensão sobre-humana, ou seja, é algo que está distante para a gente. Né? Porque nós ainda brigamos para podermos nos classificar como seres humanos. E Lázaro está falando de uma dimensão sobre-humana a qual teremos uma expectativa de chegar. Bom, e aí nesse sentido, então, vamos pensar em mágoa. Né? Mágoa é emoção, mágoa é sentimento. Como é que é isso? Bom, vamos tentar olhar pela cognição primeiro. Lá da Wikipedia, né? E aí assim, eu sei que tem muita gente que diz assim, mas Wikipedia, né, não é uma definição precisa. E eu tenho acostumado a fazer essa provocação, pelo contrário. Talvez seja a definição mais precisa e adequada que nós temos, porque ela é fruto de uma construção coletiva, que transcende muitas vezes o nosso conhecimento acadêmico, representando um estado de conhecimento em que nos encontramos. Então, para falarmos de sentimento, evolução, emoção, isso aqui é o que há de melhor, porque é o que nós reconhecemos enquanto definição. A palavra que tem origem no latim, mácula, ou macula, não sei como é que se fala, representa um sentimento de desgosto, pesar, sensação de amargura, tristeza, ressentimento. Ou seja, é uma resposta que nós trazemos a um fato externo que nos atinge. E é uma resposta que nos coloca em uma posição de sofrimento. Não nos é agradável. É um descontentamento que, embora frequentemente brando, pode deixar resquícios que podem durar um bom tempo. Por vezes, é possível percebê-lo no semblante das palavras e nos gestos de uma pessoa. E aí eu fiquei pensando assim, né, quando eu estava montando essa apresentação, é que nem garoa. A gente não dá nada por ela, menospreza, passa o dia inteiro andando naquela garoa sem se proteger, e aí depois vem o resfriado, a pneumonia, não sei o quê, e a gente fica um tempo para a gente conseguir lidar com aquilo, e ainda fica amaldiçoando a garoa, como se o equivocado não tivéssemos sido nós, porque não nos agasalhamos, porque não usamos guarda-chuva, porque isso, porque aquilo outro. Né? Fraquinho, né? É algo assim, como ele coloca ali, né? É frequentemente brando. E talvez esse seja o maior desafio da gente. Porque é algo que muitas vezes nós nem nos damos conta e que vai ali, né? Se somando a outras pequenas mágoas e vai ali gotejando, e a gente vai somando uma garoa a outra, uma falta de cuidado a outra, e daqui a pouco esse cálice entorna. E aí nós intempestivamente passamos da categoria de magoados à categoria de agressores contundentes, odiando pessoas, nos vingando, destruindo. Não estou entendendo. Não estou entendendo, né? O que é isso comigo?
E aí a gente se questiona assim, nossa, mas de onde surgiu tanto ódio repentinamente que levou a essa situação de violência tão aguda? Foram anos de mágoas. São tantas coisinhas miúdas, moendo, né? Sim. Moendo. E normalmente nós não prestamos atenção a essas ruidinhas pequenas, né? A gente vai ali fermentando, para usar a figura do fermento, né? A gente vai ali fermentando e não se dá conta que está crescendo devagarinho, devagarinho, daqui a pouco a tigela não cabe mais, ela racha. Uma lágrima não dói. O que dói é o motivo que a faz cair. Isso está lá no minirecados.com, né? Que é um site que eu gosto muito porque tem assim umas frasezinhas, embora cometam a atrocidade de não dizer a fonte, mas que são frases interessantíssimas, né? E a imagem está maravilhosa, né? Inclusive depois que eu colocar no podcast que eu estou gravando, daí inclusive eu vou tomar o cuidado de não citar o nome de ninguém, porque aí ficam as vozes invisíveis, né? Eu vou disponibilizar o PowerPoint também, embora esteja consciente que eu estou incorrendo, né, em um equívoco de utilizar imagens alheias, né? Mas vamos lá. Uma lágrima não dói. O que dói é o motivo que a faz cair. Qual é o motivo? Essa talvez seja a grande pergunta. Por que é que nós nos magoamos? Por que é que a pessoa se magoa com os nossos posicionamentos? Porque nós nunca ponderamos sobre isso, né? E às vezes a gente fica perguntando assim, o que foi que eu fiz de errado para magoar fulano? Eu arriscaria dizer o seguinte, eu não fiz nada de errado. Eu só fui eu mesmo na minha plenitude espiritual. O fulano é que tem as suas questões e ficou sensibilizado a partir do que eu fiz. Agora vamos virar de lado e vamos olhar para essa mesma afirmação. Fulano me magoou. Não. Fulano agiu conforme o seu entendimento perante a vida. Eu é que recebi de uma forma não positiva, não proativa, negativa aquela ação. E aí nesse sentido, a gente pode se magoar com qualquer coisa, até um elogio. Nossa, você está ótimo! Perdeu até peso, me disseram hoje. Aí eu logo pensei, né, vou usar esse exemplo porque é maravilhoso. Quer dizer que você estava me chamando de gordo antes? E aí vou eu, né, falando, né, e me ressentindo por algo que inclusive nem foi dito. Mas que eu li numa entrelinha que talvez nem tenha existido enquanto intenção. A questão da interpretação, ela é cruel e ela é vital para a gente entender essa questão da mágoa. Como é que nós interpretamos o mundo? Com que olhar nós estamos vendo este mundo? Talvez uma primeira dica para nós espíritas. Meu Deus do céu, num mundo de plenitude, num mundo onde não há escassez, porque estamos olhando para a dimensão espiritual, para a dimensão imortal, para a dimensão do que não é possível deixar de se existir, por que é que eu tenho um olhar tão apequenado da minha relação com o mundo? O que me faz colocar essas lentes turvas, essas lentes cinzentas para enxergar o que está à minha volta? Aí eu ressalto a parábola do joio do trigo, que é fantástica, aquela passagem, porque nós estamos incomodados porque o joio está crescendo do nosso lado, atrapalhando a nossa caminhada. Nós estamos preocupados porque nossos filhos, que são o primor da vida, estão crescendo num ambiente conturbado, cheio de violência, cheio de dificuldades. Melhor seria arrancarmos todo este joio. Ok. Só que é exatamente este joio que dá a força e o vigor para que este trigo seja o melhor trigo possível. E lá na frente, tudo se separa.
quem cresceu bem segue bem, quem cresceu mal será atado à fogueira, recebendo a possibilidade de retornar ao ciclo da vida, e aí eu já faço uma expansão com relação ao entendimento da parábola. Porque aquele carvão retorna ao ciclo da vida, realimentando o crescimento daquela colheita, reorganizando todo o fluxo. E em algum momento, aquele que foi joio poderá, tendo a sua essência realimentando o mundo, ser trigo. Em algum momento, todos nós seremos essencialmente bons. Mas de que depende isso? Mágoa, o cárcere da alma. É uma frase do R. Gomes, não faço a menor ideia quem seja, mas eu achei muito pertinente para a gente. Que, aliás, é uma outra coisa importante, né? Nesse processo de pesquisa, né, eu uso o Wikipedia e eu uso o Google de forma maravilhosa, embora eu saiba que existem alguns vícios, porque é um mecanismo de busca que não representa 100% a prioridade, né, da importância que as pessoas dão, porque tem alguns filtros, mas mesmo assim representa um pouco do senso comum. Na hora que você joga mágoa nas imagens, então vem algumas imagens prioritárias, e essa foi uma delas. Mágoa, o cárcere da alma. A mágoa é o armazenamento do ressentimento. Opa, tem uma pedra preciosa aí. Porque a mágoa surge do ressentir-se. A mágoa é entulhar o coração com rancor. Então, ressentimento tem a ver com rancor. É alimentar-se do absinto do ranço. Absinto é um veneno. É afogar-se no lodo do ódio. Olha aí, a mágoa e o ódio associados. É viver prisioneiro da armadilha da vingança. Então, olha o que é que a mágoa, né, leva. Vingança, ódio, rancor, tudo a partir dessa história do ressentimento. Palavras fortes, entendimentos fortes que nos trazem figuras extremamente densas. E a gente dá pouca importância para essa chuvinha suave. Mas por que é que nós nos ressentimos? O que é que faz com que nós acolhamos uma fala de alguém com ressentimento? E aí eu adoro essa imagem, adorei essa imagem, né? Porque quando ele falou lá em entulho, não sei o que, eu fui pro Google, né? Entulho, não sei o que, aí vieram algumas, essa foi uma delas. Eu falei, gente, isso é brilhante. Porque é o retrato da nossa sociedade. Nós vivemos a plenitude dos quarteirões limpos a um custo enorme. Nós vivemos a um custo enorme para sanear as nossas ruas, para evitar as nossas enchentes. Vivemos fluxos de consumo desenfreado, detonando a natureza. Mas como nós vivemos no entorno de nossos pequenos núcleos bem limpos, bem organizados, nós não damos conta do custo para a vida como um todo. Nós não damos conta dos lixões que são construídos. Nós não nos damos conta da miséria que se alimenta desse lixo por falta de outras oportunidades. E isso é muito sério. Porque produzimos diariamente montanhas de lixo material, mas também produzimos diariamente montanhas de lixo em termos de sentimentos, a partir das emoções que nos tomam. E como eu percebo que tem uns olhares que estão incomodados com essa minha dicotomia entre emoção e sentimento, eu acho que vale a pena fazer uma parte. Emoção é uma resposta automática construída a partir das minhas impressões biológicas, genéticas, que se somam a uma dimensão cultural, às minhas vivências. E que sempre que um gatilho é acionado, meu organismo responde a partir dessa sensação com uma emoção. Quando eu sou tomado por essa emoção, a minha parte consciente diz assim: é necessário dar uma resposta diferente, porque eu estou
consciente acerca dos meus metadados, das informações acerca de mim mesmo. Eu construí essa questão da identidade. E aí eu digo assim, algo me tirou do prumo. O que é que está acontecendo e como eu vou reagir? Aí vem o sentimento. Uma resposta racional, portanto, que é aprendida, que é treinada, mas que não surge de pronto. Ela surge no segundo momento, a partir da resposta das nossas estruturas mais modernas cerebrais, de acordo com a possibilidade do espírito. Bom, isto posto, que emoção surge ao ver esta imagem? Surge uma agonia, surge um desconforto, surge talvez um senso de incômodo, porque eu associei essa imagem à nossa própria postura na sociedade. De imediato, surge um sentimento em alguns de nós, talvez não em todos, de que há uma responsabilidade nossa perante este quadro, que a gente começa a se questionar, o que é que eu posso fazer para evitar isso? Ou, que absurdo, Guilherme Frankel está trazendo imagens fortes para me agredir numa manhã de sexta-feira. Por que há os que reagem desta forma, com a lente cinza? Não levantem a mão para dizer, eu reagi assim, porque assim ninguém se compromete. Vamos imaginar que estamos todos cristianizados, somos todos criaturas sensíveis, e assumimos a responsabilidade de nossos atos, e estamos aqui questionando como eu posso fazer para evitar a emissão dos meus lixos mentais e materiais. Como eu posso fazer para dar condições para que estas pessoas não precisem mais viver desta escória e tenham condições dignas de vida. Lembrando que estas pessoas muitas vezes estão nos lixões das nossas próprias casas. São nossos filhos, nossas esposas, às vezes estão nos lixões dos nossos trabalhos, são nossos companheiros de trabalho, nossos chefes, nossos subalternos. Às vezes estão nos lixões invisíveis das nossas ruas. São as pessoas que transitam e cruzam seus caminhos conosco e que muitas vezes recebem lixo que precisarão processar. Como é que nós processamos esse lixo? Como é que nós processamos esta escória que não atende à nossa expectativa de que somos ótimos, somos a fina flor, somos o que há de melhor na sociedade espiritual encarnada atualmente? Não é assim que a gente se enxerga? Podemos não ter coragem de admitir. Mas quando somos defrontados com isto e começamos a utilizar a nossa capacidade cognitiva, nós percebemos que as fronteiras destes lixões começam a invadir as nossas existências e os nossos terrenos limpos. E começamos a desejar transformar estes cenários. Expectativa. Nós temos sempre uma expectativa acerca da forma como estamos nos relacionando com o entorno. De cada uma das relações a que somos obrigados a participar, porque vivemos segundo a lei de sociedade e progredimos graças a ela, nós construímos uma expectativa. E embora me custe muito, eu acho maravilhoso quando eu chego aqui na sexta-feira e escolhem até musiquinha para mim. É difícil, porque mexe com a vaidade, mexe com o orgulho, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque eu me sinto querido. E aí será absolutamente estranho o dia que eu chegar aqui e for recebido com uma indiferença absurda. Eu criei uma expectativa calcada em cima de experiências pretéritas onde eu habitei esta reunião durante algum tempo, reunião através da qual se abriram possibilidades de trabalho. É uma expectativa que a gente forma. E normalmente esta expectativa nunca é no sentido de que sofremos
uma possibilidade de troca com o outro ou com o ambiente. Porque como nós somos afim da flor, entendemos que queremos sempre o melhor e entendemos que merecemos o melhor. Nós merecemos o melhor? Sim ou não? Sim, não, nem sempre. Quem acha que não merece, levanta a mão. Quem acha que nem sempre, levanta a mão. Se você perguntar agora ou no futuro, vai ser. Quem acha que merece, levanta a mão. Aí a minha amiga está dizendo aqui, depende do momento. Gente, não depende. Sinto te decepcionar, frustrei sua expectativa de resposta. Você queria ser diferenciada porque pouquíssimas pessoas disseram que depende. Não depende. Nós merecemos o melhor, porque somos criaturas, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, com o direito de recebermos tudo o que merecemos para sermos felizes. Isso é justiça. Então nós temos direito ao melhor e efetivamente nós recebemos o que é o melhor para cada um de nós. O problema é a interpretação do que seria o melhor. E essa é uma questão da expectativa, porque nós fundamos as nossas expectativas em um conjunto restrito de experiências pregressas que estabelecem um ambiente cultural onde nós nos encontramos e que nos ensinaram a dizer assim: sempre que as lágrimas caem e o sorriso não se abre, é algo muito ruim que não pode acontecer. E mais à frente, eu começo a compreender que, na medida em que eu não ajo conforme os acordos sociais estabelecidos e que alguém derrama lágrimas e não tem um sorriso nos olhos, eu estou errado e, portanto, preciso pagar por este mal. Vamos respirar fundo, botar um ponto final nessa história, porque está tudo errado. Essa interpretação ela é pretérita. É necessário que nós entendamos este contexto como espíritos mortais que somos. Já temos ferramentas para isso. Transformação é a palavra-chave para todos nós. Temos até que horas? 12h20. Beleza. Transformação é a palavra-chave. É necessário que nós comecemos a assimilar cognitivamente e a transferir o quanto mais cedo possível para as gerações seguintes a dimensão de que não somos, estamos. A dimensão de que tudo na vida encarnatória é um processo contínuo de transformações em que não devemos reter posições, e sim estarmos abertos para reconhecer a posição que construímos até o presente e almejar a próxima posição de plenitude, aonde com certeza estaremos mais felizes, seremos pessoas melhores do que agora. É necessário educarmos as nossas crianças para perceberem, e nos educarmos também, para percebermos que hoje somos o melhor protótipo de perfeição que fomos capazes de construir. E isso é o livre-arbítrio que se abre para nós, agindo com toda a justiça possível. Mas é necessário também percebermos que neste processo de transformação há uma necessidade de reconhecimento do movimento de transformação, desejo de nos transformarmos, empenho de energias para buscarmos a transformação, flexibilidade para assumirmos que não temos controle total acerca de em que é que vamos nos transformar, e muita coragem para rompermos com as crisálidas que nós somos, porque afinal de contas, sair da segurança de nossos casulos e abrirmos-nos para um novo continente implicará inicialmente em dor. Invariavelmente,
porque estaremos sendo inseridos em um novo contexto a que até então não tivemos acesso, ou cognitivamente até então não conseguimos perceber como de fato é. Quando Cristo nos diz, meu reino não é deste mundo, quando Ele nos sugere a questão da vida futura, Ele está apontando para nós o vir a ser. Mas para que cheguemos ao vir a ser, é necessário que percebamos a necessidade de transformação, é necessário que desejemos, isso na realidade nós desejamos. Quem aqui está feliz, absolutamente feliz, nunca se agaste com a situação de vida que vive? Levanta a mão. Poxa, por que será que ninguém? Quem quer ser feliz, levanta a mão. Por que será que todo mundo? Então nós queremos. À medida que nós queremos, agora precisamos caminhar. Precisamos reconhecer, portanto, que estamos ainda num cenário de crisálida, ainda somos sementinhas e que precisamos romper algumas cascas. Movimento. Bater para que as portas se abram. É necessário dimensionarmos, portanto, que a vida não é um cenário cristalizado onde precisamos manter a qualquer custo o estado em que nos encontramos. É necessário percebermos que a vida é movimento constante, é transformação constante e que, à medida em que não nos movimentamos, receberemos as colisões de todos aqueles que estão se movimentando à nossa volta. Não dá para entrar numa autoestrada onde a velocidade mínima é de 120 km por hora e querer dirigir a 30. As consequências serão drásticas. Não dá para entrarmos numa estrada como a qual existe na Europa, onde a velocidade mínima é de 300 km por hora e queremos dirigir a seguros 150. Eu faço essa provocação porque nós não estamos sequer acostumados a esta dimensão de pensamento. As nossas pistas livres determinam que não podemos transitar a mais de 90, 100. As nossas estradas, por mais livres que sejam, determinam limites de velocidade que não podemos transpor. Então é necessário também que entendamos que há um acordo social que nos coloca numa posição de precisarmos nos flexibilizar sim, inovar sim, mas nos adequarmos ao consenso estabelecido para aquele grupamento, sob o risco de agredirmos e sermos agredidos, porque não estamos sabendo dialogar nesta relação. E aí, naturalmente, todas as nossas expectativas serão frustradas. Mário Cortella, ele traz uma definição que eu acho exemplar de uma virtude que deveria ser ensinada a todos nós desde que somos pequeninos. Capricho. Palavra que está sendo banida de nossos vocabulários. Infelizmente. Temos cometido o equívoco de pensar que capricho é sinônimo daquela busca desenfreada pela perfeição que é algo doentio. Não. Cortella define capricho como sendo fazermos o melhor possível com o que nós temos, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. Fazer o melhor que podemos significa dialogarmos com o maior número de pessoas possível e talvez sim reconhecermos que aqueles companheiros que avizinham as nossas moradas e que estão nos lixões muitas vezes criados por nós mesmos não terão condições de acompanhar o nosso próprio processo de caminhada em ambientes limpos, seguros, absolutamente maravilhosos.
um amigo meu, foi passar uma temporada na Suíça. Ele encurtou a temporada dele em 1/3 do previsto. Quando ele voltou, ele disse assim: morar na Suíça é insuportável. Todo mundo é muito certinho. Ele prefere as periferias do comportamento, das legislações, porque ele não consegue compreender a essência dos valores que já foram construídos por aquela sociedade. Ele vive, portanto, em desacordo. É disso que nós estamos falando. Transformação sim, mudança sim, movimento sim, estagnação não, mas um equilíbrio entre os dois. Um certo jogo de cintura para que possamos constituir as nossas expectativas da forma mais adequada possível. Porque nós, em última essência, manipulamos energia e não matéria. Einstein nos comprova isso quando diz, na sua célebre equação, que energia está relacionada com a massa. E que, portanto, é possível transformar um em outro. Durante muitos séculos, diria eu, até o presente momento, desde nossa criação, fomos educados para pegar energia e transformar em matéria, condensando a possibilidade de movimento, de transformação, estagnando. Quanto mais instruídos e depurados em sentimentos, nos diz Lázaro. Agora, abre-se uma nova cortina de possibilidades. Porque começamos a compreender que esta estagnação nos causa restrições e que muitas de nossas expectativas serão inalcançáveis se nós não conseguirmos nos desprender destas dimensões condensadas. A doutrina espírita fala de um outro jeito. Ela diz que devemos nos desapegar, que iremos desmaterializando as nossas estruturas espirituais, que cada vez mais nos relacionaremos com matérias mais sutis, abandonando a matéria grosseira, por aí. É necessário reconhecermos, portanto, que há um processo contínuo em que a natureza e nós, como parte integrante dela, somos capazes de recolher uma energia e transformar em outra, como no caso dessas grandes hélices, que pegam a energia de movimento dos ventos e transformam em energia elétrica, que por sua vez será transformada, por exemplo, em energia condensada para processar o alumínio que comporá as latas que compraremos repleta de refrigerantes nos mercados. Só para citar um exemplo. Estamos falando, portanto, não de fluxos de matéria, mas de fluxos de energias que transitam entre estados materiais e espirituais. Visão totalmente diferente, né? E nós recebemos exatamente o que precisamos. Então estamos num acordo social coletivo chamado provas e expiações, em que estamos aprendendo a lidar com novos estados de energia. E à medida em que estamos lidando com eles, estamos percebendo que podemos modificar o nosso entorno material para ambientes mais belos, mais plenos. E talvez o mais interessante disso tudo é que esta energia que por nós é condensada ou transformada de alguma forma será transmitida para o ambiente onde nós nos encontramos. Nós somos usinas transformadoras e redes de transferência destas energias. E a cada relação que estabelecemos, transmitimos estas energias para o outro. Energias em altíssimo potencial,
capazes de congelar, estagnar ou libertar, de acordo com a forma como entregamos esta energia. E o outro, por sua vez, terá a escolha de pegar esta energia condensada e transformá-la, processá-la, porque ele também é uma usina de processamento e ele também entregará isso para frente. E nós teremos a possibilidade de decidir se vamos pegar a maior parte desta energia e simplesmente descartar a nossa volta, como fazemos com o nosso lixo, ou se vamos pegar este material, processá-lo e dar um cunho, uma conotação mais ampla, mais bela, mais abrangente para o nosso entorno, entregando talvez algo mais fácil de ser processado por aqueles irmãos que ainda não conseguem compartilhar conosco dos nossos pontos de vista. O Cristo fez isso brilhantemente. Quando ele reconhece, ou quando ele reconheceu o nosso direito de matá-lo, ele não se opôs. Porque ele tinha consciência de tudo isso que a gente está dizendo. E ele sabia que naquele momento, a única forma que nós tínhamos de processar toda aquela energia era descartando-a em sua grande maioria. Mas ele sabia que este lixo estaria disponível em algum momento, no futuro, para que nós pudéssemos reprocessar. E assim temos feito. Descoberto maravilhas nas suas falas de 2000 anos. Como se pode definir a justiça? Questão 875 do Livro dos Espíritos. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, o outro tem o direito de mandar energia altamente condensada sob a forma de agressões para mim. Uau! E eu também tenho o direito de enviar energias altamente condensadas na direção do outro. Isso para nós talvez seja inovador. Mas é necessário que nós entendamos este processamento junto com um conjunto de outras informações. Porque o que nós queremos, no final das contas, é este cenário de paz e de plenitude, onde parece que tudo está no lugar certo, da forma correta, atendendo às nossas expectativas. Talvez nós não tenhamos consciência de que cenário é este. Ainda estamos construindo-o. Mas repare, numa relação. Amar a Deus. Precisamos receber a energia condensada que o outro nos envia com a premissa de que o maior dos mandamentos é amar a Deus. Amar a criação. Reconhecer que somos minúsculas partes integrantes desta criação e que, portanto, precisamos nos submeter a todas as regras que se estabelecem para a nossa existência. Não dá para fugir disso. Ah, mas é muito difícil isso. Como é que eu faço? Aí Jesus diz assim, aí tem o segundo mandamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, na dúvida, eu não sei qual é o direito do outro. Inverte. Se coloca no lugar dele. Como é que você queria receber isso que você está dando? Você vai se sentir legal, bacana, estimulado? Ou não? Amar ao próximo como a ti mesmo significa reconhecer que o outro é um sujeito tão empoderado quanto você, que o outro é tão imperfeito quanto você, que estamos todos nós igualados na mesma condição de que estamos caminhando em direção à plenitude, cada um no seu passo, cada um na sua condição. Bom, mas como é que eu amo ao próximo então? Nesta dimensão, né, que não é mais simplesmente uma questão de sentimento, mas uma questão de mobilização energética que desmontará as minhas respostas emocionais automáticas à medida em que eu imprimo novos sentimentos. Fora da caridade não há salvação. Caridade é amor descongelado. É esta energia
em movimento pleno, atravessando toda a existência, sendo transformada, sendo transmutada, na medida em que as criaturas inteligentes conseguirem fazer de melhor. Mesmo que o melhor sejam pegadas de lixo condensadas no entorno para serem posteriormente processadas. E a caridade e a benevolência para com todos. E eu coloco aqui para com todos. Muitas vezes a gente tem a ideia de todos, menos eu. Todos, eu inclusive. Sejamos benevolentes para com nós mesmos. Porque muitas vezes nós não somos generosos. E é por isso que vocês disseram que nem sempre eu mereço o que tem de melhor. Porque eu não estou sendo benevolente para comigo mesmo. E aí eu quero ser punido, eu quero ser castigado porque eu entreguei lixo para o outro. Gente, como é que o outro processou lixo? O problema é dele. Eu entreguei o melhor que eu podia. Ponto. Olha só que loucura isso. Agora, o melhor que eu podia ainda não é o melhor que o acordo social maior, chamado Lei de Deus, diz que eu posso fazer. Então, eu posso fazer um pouquinho melhor. Capricho. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho? Será que eu já estou recebendo recursos para fazer um pouquinho melhor e ainda estou congelado na visão anterior? De que recursos eu disponho? Indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Como é que eu acolho aquilo que eu entendo como certo e que o outro faz diferente de mim? Porque, em última análise, como nós somos o primor da criação, então nós temos a visão do que é perfeito e o outro é que está errado. Não é assim? Como é que eu sou indulgente? Como é que eu recebo? Como é que eu olho? Como é que eu acato o que o outro está fazendo de errado? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, pega o caderninho para anotar. Nem sempre nosso olhar é o perfeito. E a gente tem que estar atento. Porque talvez o outro é que esteja certo e nós é que estejamos errados. E aí? Será que a gente está aberto para receber esse dado? Para pensar. Perdão das ofensas. Na hora em que a imperfeição do outro, na hora que a ação do outro, que não atende às minhas expectativas, me atinge, como é que eu ajo? Como é que eu reajo? Como é que eu me mobilizo? Como é que eu transformo essa energia que chegou para mim? Condenso ou libero? Perdão, na sua origem, é dar amplamente. Não fala de ofender-se, não fala de magoar-se. Fala simplesmente de dar o melhor que nós temos, sem critério. Ou seja, dar a todos. Quanto mais instruído e depurado tem sentimentos, a cada passo de nossa jornada, trilhamos e vamos somando quantidades de conhecimentos. Mas é necessário compreendermos que sobre estes sentimentos, sobre essas instruções, sobre esses conhecimentos, somos unidades autônomas que mobilizam energias sob a forma de sentimentos. Então temos o sentimento, temos a emoção caminhando sobre o conhecimento. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. É isso. Qual é a próxima etapa? Cabe agora a cada um de nós. Toda vez que nós nos magoarmos, é necessário pensarmos que talvez nós não estejamos processando aquela energia de uma forma favorável. Ao invés de estarmos liberando esta energia para gerar movimento, estamos condensando-a, agindo de forma contrária ao que o nosso estágio evolutivo propõe. Possamos então, meus amigos, nos sentirmos cada vez mais, utilizando uma figura da nossa cultura atual, como energias nucleares, como usinas nucleares, que pegam de pequenos bastões
transformam-nos, liberando grandes potenciais de energia que poderão ser utilizados para a prosperidade do nosso próprio planeta